Sri Aurobindo. Intervenção do bem-amado Sri Aurobindo. Primeira intervenção no site Três Dimensões. Bem-amados irmãos, permitam-me transmitir-lhes o amor e as saudações de nosso Mestre de todos, a Divina Luz. Minha manifestação tornou-se possível, pela primeira vez desde minha transição, em minha última estada terrestre. Pela graça dos 7 raios, dos 7 arcanjos, se o permitirem, bem-amados mestres da luz, gostaria de fazer um bem pequeno retorno, nesse ciclo, a fim de lhes dar alguns elementos importantes quanto ao que vocês são e ao que vocês fazem, mesmo nesse mundo. Eu fui, há muito tempo, aquele que foi nominado pelo Mestre bem-amado, NDR, Cristo, o discípulo bem-amado, NDR, São João, o Evangelista. Eu sou o que redigiu, no isolamento mais completo, na luz primordial, um escrito que a maior parte da humanidade leu. Eu reproduzi fielmente o que o Mestre me deu. Eu lhes digo isso porque há uma relação com o que eu fui durante minha última passagem nesta terra, assim como há um laço, uma ligação com minha linhagem e minha origem estelar. Eu não venho entre vocês para me manifestar de maneira habitual, mas de maneira excepcional. Eu fui João, o discípulo bem-amado, e eu fui aquele que foi denominado, na última encarnação, Sri Aurobindo. Eu sou aquele que transcreveu da maneira mais fiel possível a história a vir, que vocês vivem agora. Eu fui aquele que descreveu, do melhor modo que eu pude, e independentemente de qualquer estrutura religiosa, o retorno da luz. Descrevi as manifestações, os meios, os princípios. O retorno da luz é agora. O sacrifício inicial do Mestre bem-amado permitiu semear o que ia retornar hoje. Como de hábito, o homem encobriu e desviou a mensagem, não a minha, que é certamente o único evangelho que está de acordo com o desejo do Mestre, não no que eu vivi em minha última encarnação, na qual tentei descrever, por antecipação, o que seria a irrupção, em sua humanidade, da luz. Quando escrevi a revelação NDR, o Apocalipse de São João, descrevi, realmente, o que via no nível dos mundos da luz, em relação a esta terra. Em minha última vida eu vivi, em minha carne, o retorno da luz. Então, vim, hoje, explicar-lhes, pelas palavras e pelas vibrações, o que está em seu caminho para realizar e para percorrer nesses tempos tão particulares. Farei, se quiserem, idas-vindas entre o que escrevi, há muito tempo, e o que vivi recentemente. Assim, vocês terão a visão do ponto de vista interior, a visão do ponto de vista exterior, as duas faces de uma mesma peça. A vibração correspondente a isso se irradia em seu seio, nas colocações de minhas palavras. Assim, para além das palavras, a vibração da luz penetrará em vocês, tal como uma fulgurância, tal como um despertar, assim como revivi durante minha última vida. No início era o Verbo e o Verbo era o Pai e o Verbo era Elohim. O Verbo é vibração. O Verbo é luz. O Verbo é criação. O Verbo é sementeira da luz. Nesta dimensão, nesta densidade, o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne para a promessa de seu retorno, não mais em uma carne, mas na totalidade da carne, na humanidade, em sua totalidade. A luz brilha nas trevas e as trevas não a reconheceram. As trevas é o mental. A luz é o supramental. Entre os dois, uma franja de interferências, uma barreira intransponível, porque a morte de um é a ressurreição do outro e a morte do outro é a encarnação do um. Esta franja é o lugar de um combate. Esse combate não pode ser ganho por vocês mesmos, porque vocês estão nas trevas. Estando nas trevas, vocês devem fazer um esforço, fornecer uma aspiração à luz, sem vê-la, sem senti-la, sem vibrá-la. Esta aspiração, que está inscrita em cada alma que percorre os caminhos da encarnação, é a promessa e o juramento de seu retorno, ela não é um retorno. Entre o mundo das trevas e o mundo da luz se instalam as muralhas. Essas muralhas, que lhes obstruem literalmente a luz e os escurecem, têm múltiplos nomes. A avidez, a separação, as crenças, as experiências passadas, os apegos, entre outros, todos esses elementos constituem um obstáculo para sua aspiração.
Então, quando o ser humano chega, de uma maneira ou de outra, pela respiração, pela meditação, pelo canto, pela oração, a fazer calar tudo o que pertence a esta barreira, então, a aspiração pode se manifestar, e nesta aspiração, é vislumbrada a luz. Durante minha última vida, quando fui São João, como vocês o denominaram, fui capaz de cruzar esta barreira, por minha aspiração e pela mão do Mestre, que literalmente sou-me ao seu reino. Quando ele disse em sua vida, meu reino não é desse mundo, queria atrair sua consciência sobre o fato inegável de que seu reino, de vocês, tampouco é desse mundo e, no entanto, quantos de vocês o fizeram seu reino e ali projetaram, nesta ilusão e nesse mundo de trevas, ilusões de um mundo melhor, ilusões de um mundo onde a luz viria apagar as trevas. A maior parte das falsificações da sombra e da continuação da sombra foi fazê-los crer que vocês podiam transformar esse mundo em um mundo de luz. Esse mundo de trevas é um mundo de experiências, cujo único objetivo é desenvolver em vocês a aspiração e nada mais. O Mestre disse: vocês estão sobre esse mundo, mas vocês não são desse mundo. Aí está um ensinamento essencial. Em minha última vida, fui aspirado e vi a luz e vibrei na luz. Hoje, por seu mundo, muitos seres humanos viveram, de uma maneira ou de outra, esse contato com a luz. A partir daquele dia, a vida deles jamais foi a mesma. Os apoios das trevas tudo fizeram para acentuar esta franja que separa as trevas da luz. Esta franja de interferências é alimentada e reforçada pelo medo e fizeram de vocês seres de medo, seres de culpas, vocês, que eram seres de pura luz e que sacrificaram esta luz para iluminar as trevas e, sobretudo, para, um dia, dissolver literalmente esta franja de interferência, esta ruptura dimensional entre as trevas e a luz. Hoje, vocês chegaram a esta época de que falei na revelação. Hoje, assim como dizem os arcanjos, vocês são os portadores e os transmissores da luz mesmo nas trevas. Cultivando a alegria, o medo se dissolve. De nada serve mostrar a sombra e as trevas, senão vocês as reforçam, vocês as tornam mestres. O reino dos céus, o reino da luz, para além desta franja de interferência, é um mundo de felicidade, de paz e, sobretudo, de alegria. O medo é o cimento das trevas nas quais vocês vivem. Procurando o reino dos céus, procurando a abertura, vocês iniciam a dissolução do medo, em vocês e no mundo. A vibração que separou os mundos angélicos e os mundos de trevas é unicamente o medo. O medo é queda, a alegria é elevação. Tudo que concorre para o medo aumenta a franja de interferência e os afasta, como indivíduos, da luz. O lugar onde se resolve o medo, o lugar onde se encontra a passagem para a luz é sua garganta, aí onde passa o sopro, aí onde toma forma o verbo e o pensamento. Neste espaço se resolve a lei de atração, de ação/reação. Ela se resolve na resolução e graça. Assim, o Mestre bem-amado dizia: ninguém pode penetrar no reino dos céus se não voltar a ser como uma criança. Uma criança é a que não tem passado, nem futuro, é pura porque está no instante e na verdade. Vocês mesmos devem abandonar a ideia de que vocês são o resultado de seu passado, para penetrar na eternidade do instante, a fim de viver a aspiração final que lhes permitirá cruzar a franja de interferência construída por seus próprios medos e os medos de seus semelhantes e os medos dos mestres da sombra. O fechamento é a encarnação e os pesos, gravidade, densidade e medos. A liberação é o aéreo, a leveza, a alegria. O Mestre pediu-me para colocá-los em guarda sobre o que vocês vivem. Encontrar a luz e viver a luz, chegar além da franja de interferência, chegar em seu reino, chegar a apreender a mão do Mestre, requer privarem-se de tudo ao que vocês estão apegados e ligados, permanecendo ao mesmo tempo nas trevas, a fim de que a luz brilhe nas trevas. Em minha época, durante minha última vida, a franja de interferência era um mundo nauseabundo, onde o medo assolava de toda parte, onde as emoções ressurgiam, tal como demônios prontos para engoli-los. Nesta franja de interferências, que se poderia chamar de mundo das emoções, se encontra o conjunto de suas prisões e de suas armadilhas. É o lugar do combate ao qual vocês não devem participar. A aspiração, hoje, é ao mesmo tempo mais simples, porque a franja de interferência foi dissolvida, em grande parte, no nível coletivo, pela desconstrução micaélica em curso.
Entretanto, resta-lhe sua própria franja de interferências, seus próprios medos, suas próprias emoções, suas próprias dúvidas entre o ego que lhes diz isso é ilusão e a vibração que sentem em seu ser que reforça a aspiração. Aspiração para a luz, atração para as trevas. Toda a situação se resume nisso. E, no entanto, o mestre me encarregou, no escrito que eu lhes deixei, de lhes explicar os sinais do final de um tempo. Esses sinais vocês os vivem plenamente e na totalidade. O que acontece em vocês traduz o nível de resistência e a importância da franja de interferência que os separa do supramental da luz. Hoje, os sinais estão aí. Não é questão de decodificar um futuro mais ou menos distante, mas, sim, de viver isso como uma revelação do instante. A atenção que vocês colocarem, o ponto de vista que vocês colocarem, sobre o que vocês decidem viver, orientará sua vibração para a aspiração, para a atração. A atração para a densidade, a aspiração para a luz verdadeira. Alguns de vocês vivem as dores entre a aspiração e a atração. Lembrem-se de que vocês mesmos, e vocês sozinhos, podem dar o passo que os aproximará, de maneira verdadeira, da aspiração, mas, assim que vocês tiverem dado esse passo, a luz se encarregará de seu caminho. Como saber e como viver, como estar seguro de que você confiou o seu caminho, nas trevas, à luz? A luz é alegria, a luz é vibração, ela é inteligência, facilidade e sincronia. Ela lhes permite passar e se estabelecer na eternidade, quaisquer que sejam as angústias do mundo que luta e que resiste à evolução da luz. O homem, pelo medo, construiu quimeras, ajudado nisso por seres potentes, mas que tinham ainda mais medo que ele, porque não tem mais, neles, a aspiração à luz. A luz vem hoje, ela vem tal como uma onda, tal como um fogo que vai tudo devorar e abrasar em sua passagem. Se vocês amarem a luz, o fogo os afirmará e os acolherá na luz. Se vocês estiverem na resistência, então, o fogo não poderá nada para vocês. Eu pertenço, enfim, ao que se chama de linhagem das águias, em relação vibratória com a constelação da águia. A águia é a que vê longe e adiante, a águia é a que vê a luz, face a face, e é o único animal que pode contemplar a luz e o sol sem fechar o olho. Em minha última vida eu descrevi exercícios que permitiam, naquela época, descrever as qualidades da luz e os meios de ali ter acesso. Hoje, a luz está muito próxima, eis que ela se revela. A franja de interferências é extremamente tênue. Cada ser humano, cada alma em encarnação, nesta densidade, pode, se o quiser, dar a mão à luz. Mas, mesmo a luz dá medo, devido às suas crenças, devido ao que vocês construíram nesse sistema. Lembrem-se de que a luz está aí, que ela pede apenas uma coisa, da qual o arcanjo da relação lhes falou muito longamente, assim como disse Cristo com seus apóstolos: deixem os mortos enterrarem os mortos e sigam-me. Hoje, Cristo não está em um corpo de carne, Cristo é a totalidade da luz, enquanto Cristo Miguel, e Espírito Solar, e é ele que vem. Eu fui seu mensageiro, redigindo sua visão antecipatória que iria lhes dar as chaves. Nesse nível, a missão está realizada. Vocês sabem, ninguém poderá comprar nem vender, se não estiver marcado com o sinal da besta, então, estejam prontos. Vocês não têm nada para comprar, nada para vender, vocês têm somente que ser e que se deixar aspirar pela luz. Nenhuma falta, nenhuma fraqueza, nenhuma força pode se opor a serem o que a luz lhes propõe, ao que o mestre lhes propõe. O que a fonte lhes pede é que aceitem ser no ser, a fim de se tornarem o que vocês são, a fim de se desvendar o que deixaram, há muito tempo. Lembrem-se, o mestre disse: ninguém pode servir a dois mestres ao mesmo tempo. Qual é seu mestre? A luz é o amor, a sombra é o medo, somente esta escolha. Enquanto há medo, há sombra. Assim que haja alegria, há luz. O medo é desaparecimento da vibração. A alegria é aparecimento da vibração. Cristo é alegria e revelação. A sombra é medo e aprisionamento. Bem-amados irmãos, eu me dirijo à sua alma pela vibração. Onde vocês se situam? Qual aspecto de vocês querem fazer viver? E vocês querem ser isso? Não é uma decisão mental, nenhuma decisão vinda de uma emoção, é uma aspiração, e ela vem da alma.
Aceitem a vibração e vocês abrirão o templo da alegria, do conhecimento, da compreensão, da simplicidade e da pobreza, que é a verdadeira riqueza, porque quando você é pobre, você não tem nada a perder e tudo a ganhar. Essas palavras do mestre não eram uma metáfora, nem um símbolo, mas a estrita verdade. Cristo, a luz, a fonte, os quer inteiros e não fragmentados. O medo é fragmentação. A alegria é unificação. Os sentidos procuram esgotá-los, mas a essência de seu ser não pode esgotá-los. O que vem é pura luz. Alguns ali verão a mais pavorosa das tragédias, alguns ali verão apenas a luz. Isso será, ou um, ou outro. Cabe a vocês escolher o significado, para vocês, do que vem. Bem-amados irmãos, emprestei de sua linguagem palavras simples, acompanhadas, se possível, de seu aspecto vibratório. Vocês foram postos na recepção, nesta ativação. Cabe-lhes manter esta vibração. Manter a vibração se faz de maneira simples, cultivando a alegria. Nenhum elemento de medo deve interferir, em vocês, com o desvendamento da luz. A franja de interferências, diminuída, não poderá se opor ao abraço que vem. O que vem, o que é, foi descrito de toda a eternidade, porque a águia e a luz não conhecem o tempo e podem ir explorar as dimensões de tempos, para além do tempo, a fim de imprimir, pelo livro, a marca e a certeza. Bem-amados irmãos, parece-me ter falado bastante e vibrado. Coloco-me, contudo, à sua disposição se vocês tiverem necessidade de esclarecimento sobre essas noções históricas de seu passado e de seu presente. Questão: o que você chama de revelações corresponde ao Apocalipse de São João? Sim. O livro foi escrito para que, além das palavras e além da compreensão intelectual, independentemente da língua utilizada, se vocês o lerem, vocês captarão a vibração e a essência, além mesmo do significado das palavras. Assim ele foi construído, a fim de evitar falsificações. As trevas conhecem, tanto quanto vocês e tanto quanto o mestre, o que é revelado. Nesse sentido, eu terminei esse livro, assim como o escrevi, sob o ditado do mestre, a fim de que nenhuma palavra fosse cortada ou tirada. Quaisquer que sejam as traduções que puderam ser feitas, em várias línguas, o sentido vibratório original não pode ser perdido. O fato mesmo de criar uma agitação mental e de ter uma multidão de interpretações para esse texto mostra que o objetivo foi atingido. Sua vibração era, há muito tempo, incompreensível, porque esta vibração não estava no tempo, mas, hoje, vocês estão no tempo desta vibração. Então, obviamente, lê-lo ou relê-lo é despertar em vocês os 7 selos e, portanto, torna-se revelação. Ele foi construído de tal modo que, mesmo se vocês o lessem em uma língua incompreensível de seu mental, o efeito vibratório estaria presente, mas unicamente no momento oportuno, e o momento chegou. Assim, o significado não está tanto nos acontecimentos que descrevi, mas em seu desvendamento e na vibração correspondente ao tempo que vocês vivem. Foi assim, pela vontade da luz. Questão: acolher o supramental e acolher a luz é a mesma coisa? Sim. A luz pertence ao mundo da emanação e, portanto, para além do mental que é criação, nesta dimensão. Não temos mais perguntas, agradecemos. Bem-amados irmãos da luz, se vocês lessem ou relessem, hoje, e nos tempos que vêm, vocês se surpreenderiam com a vibração, justamente porque os 7 selos foram abertos. E agora que este escrito, tão controvertido, tão mal compreendido, vê sua compreensão se atualizar através da vibração. O Apocalipse foi concebido para ser a vibração que os conduz ao Mestre e isso é agora. Então, eu lhes peço para acolher, em seu ser, a luz e o amor da fonte do Pai, a luz de Cristo Miguel e da Divina Mãe. Eu gostaria de salientar, antes de sair, que aquela que me acompanhou durante minha última vida, que me auxiliou, e que gostava muito das flores, era a reencarnação de Maria Madalena a Mãe, Mira Alfaça. Sejam abençoados. Aos 3 Dimensões, 29 de julho de 2009. Tradução do francês, Célia G. Mensagem atemporal.